Bom, eu separei aqui as 11 coisas que definem o treinamento do ator, pelo prisma do método, né? Eu vou falar as 11 e eu vou resumir cada uma delas, muito resumidamente. E aí é o que eu falo pra galera, né? Se você for treinado nessas 11 coisas e treinado realmente, né, nível hard, cara, o Brasil vai ficar pequeno pra você, porque você vai ser um ator em alto nível. Mas aí entram várias outras coisas sobre o treinamento, né? A primeira coisa que define o treinamento do ator é o quanto ele é específico e detalhista, né? Todos os professores pregam isso, Stella Adler, o Strasberg, o Meisner, a Ivana Chubbuck, o Bob Lewis, o Alta Hagen, o Eric Morris. Quanto mais específico e detalhista você for, mais você vai conseguir acreditar que a situação imaginária é verdadeira, que você é o personagem. A segunda coisa que define o treinamento do ator é o quanto ele é conectado com seus impulsos. O que vai te treinar nisso é o exercício da repetição do Meisner. Você quer ver atores impulsivos? Você vê o Jack Nicholson em Chinatown, ou você vê o Jack Nicholson em Um Estranho no Ninho, ou no Iluminado. Você vê o Joaquin Phoenix em O Mestre. Você vê o Al Pacino em Scarface. A conexão com os impulsos é uma coisa muito rica para um ator, é uma coisa muito importante dele desenvolver. O exercício da repetição vai te treinar nisso. A terceira coisa que define o treinamento do ator, o quão visceral são as escolhas que ele faz, né? A Ivana Chubbuck deixa isso muito claro no livro dela, O Poder do Ator. Escolha tem que ser vida ou morte, tudo é escolha. A Stella Adler diz, o talento do ator está nas escolhas que ele faz. Quanto mais interessantes e profundas forem as tuas escolhas, mais interessante e profunda vai ser a tua interpretação. 4. O quanto o corpo e a voz foram treinados para se expressar. O exercício da repetição vai te treinar muito nisso. Você tem que ter os dois treinados. É terrível o ator que só se expressa na fala. Entendeu? O corpo também fala, o corpo também se expressa. Isso aí é treinamento. Sim. 5. O quanto os sentidos foram treinados para a imaginação sensorial específica. Né, contribuição do Lee Strasberg, Sensory Work, que é a fundação da Actors Studios. O trabalho sensorial serve para muitas coisas. O trabalho sensorial, eu vou resumir as coisas que o sensorial serve. O trabalho sensorial, ele vai te ajudar na construção do passado do personagem, porque você está imaginando aquele passado de forma específica e de forma sensorial. Ou melhor, o cérebro não sabe a diferença do que é vivido e do que é imaginado. Então, quando eu imagino de forma específica, porque generalizado não serve de quase nada, eu seduzo o meu cérebro a acreditar que eu passei por aquilo e que eu vivi aquilo. O trabalho sensorial, ele serve para dar acesso às minhas memórias afetivas e emotivas, serve para me conectar emocionalmente. O trabalho sensorial, ele serve para treinar minha crença no imaginário. O trabalho sensorial me ajuda com as personalizações, porque as personalizações que são técnicas, né, de personalização, como substituições, momento anterior, lugar e quarta parede, as ifs, elas são aplicadas de forma sensorial. E o Sensory Work, ele vai me ajudar a ter os meus sentidos reagindo de forma verdadeira sob circunstância imaginária. Isso é treinado através de exercícios, entre outras coisas. 6. O quanto a mente foi treinada para concentração e pausa. Isso é muito importante. O ator que não tem controle sobre a própria atenção não tem nada. E o que vai te ajudar com isso é a meditação, mas não é meditação guiada em YouTube. Entendeu? É você procurar um centro de meditação com um meditador, com alguém que te ensine a meditar. É o que vai te dar controle sobre a tua atenção. Estou super resumindo. O ator que não tem controle sobre a atenção não tem nada. Você tem que ter controle sobre a tua atenção. 7. O quanto ele se conecta e se preenche emocionalmente. Aí ele tem que conhecer exercícios e técnicas para se conectar emocionalmente, né? Tem que entender profundamente a teoria e depois como aplicar, que é treinamento na prática. 8. O quanto ele acredita e vive verdadeiramente a situação imaginária. O trabalho sensorial vai te ajudar nisso, o Sensory Work vai te ajudar nisso. Quanto mais você acredita que isso aqui é uma verdade, mais verdadeiro você é, consequentemente, mais você escuta, mais você está presente, mais você se expressa, mais você é afetado, mais você reage, mais você segue seus impulsos. 9. O quanto ele é afetado pelo outro ator em cena e reage a ele. O que te treina nisso é 100% mais no exercício da repetição.
Coisa mais horrível do mundo é você ver um ator no mundo e o outro no outro. Ou esse ator faz uma coisa e esse aqui não percebe. Ou percebe e não é afetado. Não é afetado. Entendeu? Não tem relação. Porque o que define a relação é um estar afetando o outro. Para isso, o controle sobre a atenção, do estar aqui te escutando. Né? O grande ator se põe em risco de esquecer a próxima fala, porque eu não estou pensando na minha próxima fala, eu estou aqui te escutando. Porque se eu não estou te escutando, eu não estou reagindo. Se eu não estou reagindo, eu não estou fazendo nada. Porque o audiovisual é muito mais sobre reação do que ação. A minha reação torna-se uma ação para a tua reação, que torna-se uma ação para a minha reação, e assim vai. 10. O quanto ele conhece as técnicas e entendimentos sobre a interpretação e principalmente para tornar o texto pessoal seu. Técnica é ferramenta, você pode usar ou não, mas ela vai te salvar quando você realmente tem um entendimento teórico dela e sabe aplicar. Porque qual que é o problema? O ator às vezes ele acha que ele vai ter que ser técnico. Não é isso, você tem que ter tanta familiaridade com a técnica que ela vira a tua segunda natureza. É que nem um tenista, ele vai aprender a sacar, ele vai aprender detalhes técnicos do movimento do saque. Só que ele vai fazer isso tantas vezes que vai virar a segunda natureza dele. A técnica pro ator é a mesma coisa. E outra, aqui ó, principalmente para tornar o texto pessoal seu, que é o quê? Justificativas, verbos, imagens, exifs, subtextos. Você tem que entender e aplicar. Você tem que se apropriar do texto. Existem técnicas para isso. Porque, meu Deus do céu, não adianta o quanto você tem um olhar enigmático, um sorriso enigmático. Você abriu a tua boca e saiu o texto como texto, tu é um péssimo ator. E aí você tem que entender o que eu tenho que saber para isso não acontecer. Né? E a 11ª, o quanto ele sabe personalizar os momentos mais importantes da cena do personagem. Né? Tanto da cena quanto da construção do personagem. Por quê? Porque tem níveis emocionais que você só chega personalizando. Por isso que eu acho que o treinamento perfeito do ator é a simbiose do trabalho sensorial com a personalização e no meio você joga o Meister. Por quê? Porque o trabalho sensorial ele é o suficiente, mas às vezes ele não é tão potente. A personalização ela é muito potente, mas nem sempre ela é o suficiente. Então a simbiose de você imaginar sensorialmente e personalizar é o que vai te dar, é o que vai te transformar sob a minha ótica num ator magnífico. Mas você tem que saber que as personalizações são aplicadas de forma sensorial. Quanto mais treinamento sensorial você tiver, mais potente vão ser as personalizações e saber como personalizar. Por isso que eu falo, né, que qualquer profissão, mas principalmente o trabalho do ator é uma canoa. Né? De um lado é o entendimento teórico, do outro é a prática. Não adianta você remar muito mais de um lado do que do outro. Só que, né, tem um erro gravíssimo que eu vejo muita gente cometer aqui, que é você sair praticando sem ter um entendimento teórico. E você vai cometer vários erros que você não cometeria se você soubesse. Por isso eu indico 4 livros traduzidos. Né? Para quem lê inglês eu tenho mais 10 para indicar. Mas temos 4 traduzidos que vai te explicar essas coisas bem, que vai te dar um entendimento sobre o método. Né? Técnica da representação teatral da Stella Adler, Técnica para o ator da Uta Hagen, O Poder do Ator da Ivana Chubbuck e Um Sonho de Paixão do Lee Strasberg. São livros que vão te dar um entendimento sobre o método, um entendimento teórico muito importante. Agora, pensa numa faculdade, para você sair de lá um advogado, você vai ficar 5 anos lá dentro, estudando de segunda a sexta, levando coisa para casa, se matando em casa, levando de volta para a faculdade. Você acha o quê? Que você vai fazer os exercícios, você vai estudar a interpretação 1 ou 2 vezes por semana durante 1, 2 anos, você não vai ser ator nunca. Entendeu? Não vai ser ator nunca, você só vai virar ator quando você vê a vida pelo prisma do ator. Os exercícios, eles só vão surtir efeito nas tuas cenas quando você tiver expert neles. Quando você estiver muito bem neles, alcançando a maestria, aí eles começam a surtir efeito nas tuas cenas. Entendeu? Se você... O treinamento do ator ele é diário, é um pouquinho todo dia. Interpretação não é que nem andar de bicicleta, se você fica um tempo parado, você não vai voltar como você estava. Claro, você recupera, né? Você tem uma memória aí psicológica, emocional, fisiológica, mas o treinamento é constante, ele é diário, entendeu? E aí, essas 11 coisas que definem o treinamento do ator são desenvolvidas através de exercícios, de improvisos, de cena, né? de etapas. É o que eu falo para os meus alunos. Uma cena com texto é um prédio. Como que um prédio é formado? Né? Não faço ideia, mas vamos supor que seja vigas e madeira e concreto e cimento e gesso e tinta e tijolo e fiação. Bom, fez o prédio. Sem essas coisas tem prédio?
Não. O que são essas coisas na interpretação que formam um prédio? São os exercícios. Como que eu vou cobrar de um ator que ele seja afetado pelo outro ator em cena, esteja escutando outro ator em cena, reaja a outro ator e siga seus impulsos se ele não é treinado na repetição do Meisner? Agora, tem que ser treinado no nível expert, você tem que estar muito bem no exercício para surtir efeito nas cenas. Como que eu vou cobrar que ele reaja verdadeiramente se ele não treinou a expectativa como exercício? Como que eu vou cobrar que ele tenha mudanças de momento, pensamento, intenção orgânica se ele não é treinado em verbo? Como que eu vou cobrar que ele faça as personalizações se ele não é treinado no sensorial, e o sensorial que vai ajudar as personalizações a serem mais potentes e não sabe como personalizar? Possível. Como que eu vou cobrar que ele seja verdadeiro se ele não é treinado no Being do Eric Morris? Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o improviso. Né? Por quê? Porque é no improviso que você vai aprender a dominar as técnicas mais importantes, que é o objetivo de cena, substituição, lugar e quarta parede no momento anterior. É no improviso que você vai aprender a não ser um ator interpretando, e sim um ser humano vivendo ali verdadeiramente a situação imaginária. É no improviso que você vai aprender a não expressar mais o que você está sentindo, a se conectar emocionalmente, a não fazer coisas só porque é uma cena, a transformar a psicologia em comportamento. E depois que isso tudo estiver muito dominado, aí você pega uma cena com texto. Pô, então se uma cena com texto é um prédio, o que é personagem? Personagem é a cobertura 5 estrelas do prédio. Entendeu? Com piscinão, com sauna a vapor, sauna seca, hidromassagem, pistinha de dança, churrasqueira. Então são etapas, essas etapas têm que ser respeitadas, porque se você atropela elas, você que vai se sentir idiota sem talento, na verdade não é culpa tua. Você está pegando uma coisa que você não foi preparado e treinado para pegar. Entendeu? Entendi. Então o treinamento do ator tem que ser uma coisa planejada, não pode ser, entendeu, de qualquer coisa, qualquer jeito, qualquer exercício. Você tem que parar e pensar: o que eu estou treinando, o que eu estou desenvolvendo, eu estou melhorando aqui aonde, esse exercício serve para quê? Entendeu? É como qualquer outra coisa, não pode ser embasado em talento e intuição, tem que ser embasado num treinamento, no entendimento. Exercícios, prática. Os americanos chamam de craft, né, que não tem exatamente uma tradução craft, o que mais se aproxima é um treinamento.